Começando. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco para mais esse encontro da nossa série da Academia Paulista de Direito, que discute a independência, reescrevendo a história e redesenhando o futuro, e prepara uma celebração crítica dos 200 anos do Brasil, 200 anos de independência. Nós já conversamos com muitas pessoas que viveram e refletiram a construção da democracia brasileira, a construção daquilo que a nossa Constituição chama do Estado Democrático de Direito, e refletiram sobre o passado e pensaram como é que podem ser as tendências, quais são os sonhos, o que nós podemos fazer juntos, brasileiros e brasileiras, para que haja, de fato, uma transformação que leve efetivamente o Brasil à independência e o povo brasileiro à interdependência com todos os povos, não é? Tendo em vista que há tantas coisas comuns, tantas coisas importantes que nós podemos trocar, nós podemos aprender e nós podemos ensinar também. E hoje é com um imenso prazer que eu recebo a querida professora Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professora da Unicamp, professora de várias universidades internacionais, onde foi ensinar um pouco da sua experiência, das suas pesquisas, do seu conhecimento, mas também das experiências importantes que foram feitas no Brasil, e a professora Maricato participou da constituição dessas experiências. Então, eu queria, desde logo, dar as boas-vindas para a Hermínia Maricato, para essa nossa conversa bastante informal, em que nós vamos pensar um pouquinho sobre as suas experiências, Hermínia. Você vai nos contar várias coisas importantes e vai também dividir conosco os seus sonhos, não é? Os seus projetos, os projetos que nós podemos todos levar adiante, o que está acontecendo no Brasil. Hermínia, boa noite, tudo bem? Boa noite a ti, estou muito feliz de estar aqui com você, quero dar a você os parabéns por muito de luz que essas duas entrevistas estão jogando aí para nós assistirmos, viu? Muito obrigada. Que bom, fico feliz de você estar acompanhando e de você estar, sobretudo, participando desse nosso encontro. Hermínia, em primeiro lugar, eu tenho feito sempre essa pergunta para todo mundo que vem aqui, não é? É uma pergunta assim sobre a identidade. Eu queria saber um pouquinho quem é a Hermínia Maricato. Por que você descobriu essa vocação maravilhosa para o direito à cidade, para trabalhar a questão urbana? Como é que você começou isso tudo? Como é que você acabou indo lá para a FAO e como é que você se tornou essa militante do urbanismo tão importante para o Brasil e para o mundo? Olha, eu, na verdade, a primeira faculdade que eu ingressei foi de física, porque eu era muito boa em física e matemática e acabei indo para a física, mas eu não fiquei muito satisfeita e um dia eu estava fazendo um cursinho, falei, não, eu vou prestar arquitetura. Antes disso, né? Eu estava fazendo física, aliás, e
E tive contato com o professor de cursinho, que ele olhou pela janela do cursinho e nós olhamos alguns telhados de um casario lá no centro de São Paulo. Ele olhou e falou: que beleza! Você não vê poesia aqui nesse casario? Nessa nossa janela, que dá para ver essas casas simples. Eu não estava vendo poesia nenhuma ali. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu estou perdendo. E me interessei em aprofundar, não é? Ele dava o cursinho para a área de física e para a área de arquitetura. Eu entrei na física e depois eu falei, não, eu quero ver esse desafio aí de ver a poesia no casario, nos telhados das casas, né? E fui parar na área de arquitetura, mas lá na arquitetura, eu fiz o curso de arquitetura no momento, entrei em 67, peguei 68, 69, foi muito difícil, né? Com a cassação dos professores, prisão de professores, morte de colegas estudantes, não é? E quando eu fui convidada para dar aula na FAU, foi na área de design, desenho industrial. Foi muito importante porque eu estudei um pouco da industrialização brasileira, mas eu entrei numa militância das comunidades de base da Igreja Católica no sul do município de São Paulo. Que época era isso, Hermínia? Foi início dos anos 70. Quer dizer, nós estávamos em plena ditadura militar. Plena né? ditadura, isso. Uma época extremamente difícil, inclusive, né? Foi a época mais difícil, né? Depois de 69. E aí exatamente. Você entrou nas comunidades eclesiais de base. E aí eu conheci um mundo que eu não conhecia. E ninguém conhecia. A universidade eu não conhecia. Foi impressionante. Os mapas da prefeitura não traziam esse universo. Eu fui lá para o sul do município de São Paulo, que era a área de proteção dos mananciais. Até hoje, essa área está sendo ocupada ilegalmente. É o reservatório de água de uma das maiores cidades do mundo, como se isso não fosse uma questão de segurança social. E esse reservatório começava a ser ocupado nessa época, não é? Com loteamentos clandestinos. E nós íamos lá explicar, levávamos um vídeo não, era uma sucessão de slides, que não existia vídeo naquela época, preparado pelo Paulo Freire. Ai, que maravilha! Era a caminhada do povo de Deus. E aí a gente explicava um pouco da história do Brasil, da história da urbanização, da cidade de São Paulo, onde é que eles estavam no mapa da cidade, por que a gente tinha que cuidar do manancial de água, que era a água que todo mundo bebe, não é? E eles não entendiam por que a legislação não permitia que eles comprassem o lote ali, porque eles compravam o lote e depois não obtinham as escrituras, claro, porque estavam ilegais. Mas então, por que a prefeitura deixava vender os lotes? E é incrível o que a nossa universidade dava, o urbanismo modernista, muito inspirado nas cidades europeias. Claro. E aí, daí para eu ter dado toda essa história do urbanismo das ideias fora do lugar, né? Que desconhece a própria realidade, né? Eu escrevi sobre isso. Né? Então, para mim, aquilo foi... Quando eu fui secretária na gestão Erundina, aí foi uma experiência impactante, porque eu saio de uma militância, não é, da pesquisa acadêmica. Não é? Eu fiz doutorado em 84 e livre docência no final dos anos 90. Não é? Da pesquisa acadêmica
para a militância olhando a realidade social, para o aparelho de Estado. Aí você imagina a cabeça, como é que ela tem que fazer essas viagens, não é? Todas. Não é? Foi tudo muito importante na minha formação. E essa experiência da administração da Luiza Erundina em São Paulo, que foi surpreendente, não é? Porque ninguém esperava que ela pudesse vencer a eleição, foi uma coisa extraordinária. E, sobretudo, ela possibilitou, exatamente, eu acho que talvez pelo ineditismo e porque nós estávamos saindo, né, da ditadura, quer dizer, o início digamos assim, de uma certa liberdade para as pessoas começarem a se movimentar e a pensar o que viviam, né, com um pouco mais de espaço, né, digamos assim. E aí a experiência da Luiza Erundina foi maravilhosa, porque ela conseguiu reunir na prefeitura várias pessoas que tinham essa experiência muito semelhante à sua e que eram expoentes da universidade, né? Sim. Você participou e muita gente participou. Você podia falar um pouquinho sobre essa experiência, que eu acho que foi muito importante. Sim. Pois é, lá estava o Paulo Freire, não é? Lá estava a Marilena Chaui, lá estava Paul Singer, Néder, Carlos Néder, Eduardo Jorge, o Lúcio Gregori, que foi o pai da Tarifa Zero, Paulo Sandrone. Que incrível, né? Não, foi uma experiência assim, inesquecível, ao mesmo tempo muito, muito, muito dura, muito sofrida, porque nós tínhamos um movimento social forte, minha secretária era ocupada semana sim, semana não, pelo movimento de moradia, né? Nós tínhamos um movimento social forte, sem isso a gente nunca teria feito o que fez, mas nós tínhamos uma oposição bárbara, na mídia toda. Por exemplo, você sabe que eu saí do governo e fui processada como loteadora clandestina por conta dos mutirões que nós promovemos. Nós promovemos uma política habitacional que eu fui objeto de muitos artigos em revistas internacionais, o que nós fizemos. Eu não me esqueço que eu fazia parte de um grupo internacional, Bartlett International Summer School. Eles vieram para São Paulo e escreveram um texto em Londres, chamava Learning from São Paulo, Aprendendo com São Paulo. Que maravilha. Eu falei, puxa, invertemos a lógica, não é? A colonização. Mas, pois é, eu inclusive fui defendida pelo Zé Afonso da Silva gratuitamente. Ele fez um capítulo num livro com essa história do delegado que tinha sido do DOPS me processar como tendo feito parcelamento ilegal do solo nos conjuntos habitacionais que foram considerados modelos, não é? Gente, assim para o mundo, não foi assim só como no outras Brasil. experiências, né, Hermínia? Foi. Bom, primeiro, a gente não pode deixar passar essa referência ao professor José Afonso da Silva, né, que é um mestre tão querido lá da faculdade, alguém que sempre trabalhou com temas originais, sempre procurou fazer pesquisas e é um pioneiro do direito urbanístico, não é? Isso. E esse laboratório foram vocês que criaram para possibilitar essa experiência, né? Foi. Agora, mas você sabe, Ati, é importante que a gente saiu do governo, perdeu a eleição, havia conflito internos ao partido em relação a como é que a Luiza levou o nosso governo, né? E então a gente saiu aparentemente derrotado, perseguido. Daí, alguns anos, era o contrário. Ter feito parte do governo Erundina era como se fosse uma honraria. A gente tinha prestígio em qualquer lugar. Então, foi uma experiência muito relevante.
Mas houve outras experiências importantes também brasileiras que foram assim, comemoradas no ambiente internacional e foram reproduzidas lá, foram debatidas em foros internacionais, né? Isso aconteceu não apenas na área do direito urbanístico, do direito à cidade, mas também em várias outras áreas, né? Eu me lembro de ter participado de foros internacionais já ali na época do presidente Lula, da presidenta Dilma, e naquele momento também ainda se comemorava muito os êxitos brasileiros, não é? Em várias tarefas, várias atividades, várias áreas, né? E as pessoas vinham assim com muita curiosidade, tinham assim um certo carinho, inclusive, pelo Brasil naquele momento, né? Diferentemente do que nós estamos vivendo hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar das coisas ruins. Mas fala um pouquinho das outras experiências que o Brasil levou à frente e ensinou o mundo. Pois é. Eu me acostumei, você sabe, na década de 90, aí em encontros internacionais e a gente ter um prestígio porque vinha do Brasil, né? O orçamento participativo, acho que foi, de todos os programas das prefeituras democráticas, desse ciclo das prefeituras democráticas, acho que o programa mais importante, não é? Ele tem uma bibliografia internacional forte, não é? E ele projetou o Brasil, como eu do Brasil para o mundo, aquela época, não é força de expressão, não é? Mas uma outra experiência vem do governo Brizola, que é do Darcy Ribeiro, CIEPs, que são essas escolas em tempo integral, nas periferias, com 3 refeições por dia, além do ensino básico, fundamental, havia curso sobre arte, atividade esportiva. Olha, se o Brasil tivesse continuado com essas experiências, eu acho que, sem dúvida, nós estaríamos muito, muito, muito diferentes hoje, numa situação, do ponto de vista civilizatório, diferente. Outra experiência que eu quero lembrar foi da urbanização de favelas, que no Rio de Janeiro foi protagonista. O orçamento participativo vem de Porto Alegre. Não é? A urbanização de favelas vem do Rio de Janeiro, vem do Recife, vem também de Salvador, são cidades que protagonizaram, né, esse ciclo, qual seja. Né? Nós temos uma parte das nossas cidades, Atier, que a sociedade brasileira não se dá conta da escala e da dimensão. Quando eu digo uma parte, eu deveria dizer a maior parte, que é uma cidade construída sem Estado e sem mercado. Porque para você ter acesso ao mercado na área de habitação e contrair um empréstimo, você tem que ganhar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, uma renda familiar acima de 8 salários mínimos, para contrair um empréstimo privado. A gente sabe que as políticas públicas não são perenes na área de habitação. Então, a maior parte da região metropolitana de São Paulo foi construída pelos próprios moradores, sem titulação da terra regular, sem arquiteto, sem engenheiro, sem aprovação de planta na prefeitura, sem financiamento, enfim. Não é? Eu fiz um filme sobre isso em 1975, um filme documentário dirigido pelo Renato Tapajós, que, olha, até hoje ele é visto nas faculdades de arquitetura, chama Fim de Semana. E não está à disposição? Está à disposição. Está à disposição. Ótimo. Até hoje ele é sucesso, é um filme que eu fiz, o Renato filmou em câmera 16 milímetros, e até hoje
O nosso povo constrói a moradia dessa forma. Os arquitetos, para vocês terem uma ideia, isso é um dado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles participam de 15% das edificações desse país, minha gente. 15%. E é como se a representação dessa cidade do mercado fosse a representação da cidade brasileira. E não é. Então, nós temos um desconhecimento dessa realidade. E o que era a urbanização de favelas e de áreas precárias? Era olhar para essa cidade que, inclusive atualmente, como nós regredimos, não é? Ela não era vista até então, não é? E ela não é vista agora também, e falar, ela é nossa prioridade. Essa cidade, então, nós vamos levar o quê? Transporte, água, esgoto, iluminação pública, drenagem. E esse também foi um programa, foi esse programa que me levou a fazer palestras na Índia, não é? Que tem problemas semelhantes ao nosso, e nós desenvolvemos um know-how no Brasil sobre urbanização de favelas. Não é fácil fazer obras em favelas, não é? Levar toda essa... Porque, você sabe, parte do lixo das favelas não é retirado porque não há como o caminhão de coleta de lixo entrar nas favelas. Eu dei uma consultoria para o governo da Guanabara, para uma ONG, na verdade, que fez para o governo, como é que nós podíamos conter o lixo que vai parar na Baía da Guanabara, por exemplo, que é um lixo levado pelos cursos d'água. Então, nós identificamos esse problema. A coleta do lixo não chega em muitas das urbanizações na periferia que não tem entrada de ruas com acesso à coleta do lixo. Claro. Isso é para ter uma ideia, né, do impacto ambiental na área de saúde. Hoje nós estamos discutindo com o pessoal da área de saúde, isso é muito bom, a questão urbana, né? E nós, olha, vai longe, quando a gente vai falar, por exemplo, na área do direito, uma das coisas que as prefeituras democráticas levaram para frente é a regularização fundiária, né? Dar condições urbanas dignas, saudáveis, e dar um documento que dê segurança jurídica, como a gente chama, para esses moradores, não é? Porque a maior parte dos nossos domicílios ainda estão em insegurança jurídica, né? Dificuldade, inclusive, do correio chegar. Quando falam em privatizar os correios, eu fico pensando nisso, né? Bom, hoje o grande projeto é transformar ainda mais, né, quer dizer, privatizar ainda mais a vida brasileira, né? Lamentavelmente. Tudo. Vocês estão vendo aí, né? O Ibirapuera, o Pacaembu, os parques, tudo é negócio. Não é? Exatamente. Ou seja, em vez de pensar na construção do espaço público, o que se quer é alargar o mercado, né? Quer dizer, colocar todo mundo submetido a essa ordem do mercado. E a gente vê isso, digamos assim, nas formas de trabalho contemporâneas, né, professora? Quando você vê todo esse pessoal aí ligado aos aplicativos, submetido ao domínio dos aplicativos, e, sobretudo, quer dizer, transformando a experiência urbana naquilo que foi a escravidão urbana, né, que o Brasil viveu. Quer dizer, os escravos de ganho saíam das casas com a obrigação de trabalho e trazer o dinheiro para os seus senhores, e eles tinham todos os riscos possíveis e todas as condições péssimas de vida, de existência, e hoje a gente vê isso reproduzido nessas pessoas que trabalham para os aplicativos. E, ironicamente, os neoliberais os chamam de empreendedores, né? Pois é, Tchê.
Você sabe, o Ken Loach, que é um diretor inglês, não é? Que faz filmes incríveis, não é? Ele fez um filme, O Espírito de 45, que mostra a construção do welfare state, que hoje está em declínio, não é? E os sindicatos de trabalhadores foram fundamentais para a construção do chamado Estado social, o Estado das políticas públicas, não é? E é esse Estado que entrou em declínio a partir da década de 70, como diz o Harvey, não é? E esse Estado entra em declínio, inclusive, porque há o declínio do poder dos sindicatos. A classe trabalhadora, o Postman que costuma lembrar, a classe trabalhadora que criou, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, não existe mais. Não é? Nós não temos mais esses sindicatos tão poderosos como os que criaram o welfare state. Inclusive, nós passamos, a partir dos anos 80, por uma desindustrialização do Brasil. O Brasil, você sabe, ele se urbaniza e se industrializa concomitantemente apenas no século XX. Ele começa o século XX com 10% da população na cidade e termina o século XX com mais de 80% da população das cidades. É um movimento ciclópico de construção de cidades, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos, de 40 a 80, por exemplo, uma industrialização que foi responsável por um PIB que crescia 7% ao ano. Com a desindustrialização, com o retorno da hegemonia agrário-exportadora. Veja, nós passamos mais de 400 anos sobre a hegemonia agrário-exportadora, tivemos uma pausa aí da industrialização, não é tão decantada aí por tantos dos nossos intérpretes do Brasil, não é? O Furtado, por exemplo, né? E agora voltamos para a hegemonia agrário-exportadora ao mesmo tempo que uma ordem internacional que ela é antinacional e antissocial, né? A globalização neoliberal. Isso é evidente. E tivemos, sim, uma regressão na vida das cidades muito profunda nos últimos anos. Eu acho que o ciclo democrático das prefeituras democráticas, ele foi fundamental para a construção da democracia, desse último ciclo brasileiro, nacional, né, de democracia, mas o declínio das cidades ele começa antes mesmo do golpe de 2016. Isso é importante a gente reconhecer. Mas isso se deve a, digamos assim, à hegemonia do pensamento neoliberal, talvez? Quer dizer, a influência externa? Eu acho que tem um pouco de erros nossos aí, que eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica, né? E é importante lembrar, nos anos 70, 80 e 90, nós estávamos capilarizados no chão das cidades. Nós estávamos nos bairros, nas igrejas, nas escolas, não é? Foi isso que permitiu criar partidos de massa, foi isso que permitiu que a gente construísse políticas sociais muito fortes. Mas, olha, Tia, eu já escrevi sobre isso, eu acho que nós nos afastamos dessa presença capilar. E eu não acredito em democracia sem passar pelo lugar onde as pessoas moram, pelas cidades. Isso mesmo. Eu não acredito, eu acho fundamental. Você sabe que eu tenho pensado, inclusive, que a participação democrática, essa democracia participativa, só possível
no poder local, né? Essa que envolve todo mundo, essa do orçamento participativo, não é? Ela nos permite, inclusive, contrariar essa dominação pelos algoritmos, essa manipulação das redes sociais. Como é que nós vamos fazer frente a essa ferramenta tão poderosa de dominar as cabeças, as informações, as consciências? É pela organização presencial e capilar. Ela é fundamental para a construção da democracia brasileira. Eu não tenho a menor dúvida, a isso que eu me dedico. Eu concordo plenamente, Hermínia. Isso tem a ver também com a ideia de justiça, com a própria ideia de direito. Né? Porque, na verdade, a democracia é isso, a democracia é política, quer dizer, só há política quando há democracia. O resto é regime de dominação, é regime administrativo, né? Regime de poucos que exploram outros. Né? E a democracia é a cidade, né? A política é a cidade. Né? E, portanto, a política exige a presença, como a justiça exige a presença, exige a participação, e é a participação que constrói o espaço público. As redes sociais são espaços privados, né? São contratos, as pessoas fazem contratos e ingressam ali no Facebook, no WhatsApp, etc. E aí estão sujeitos às normas que são estabelecidas por uma empresa privada. E dá a ilusão de participação, né? A pessoa diz assim, não, eu estou aqui com o meu celular, eu não preciso nem mais votar em ninguém, porque do meu celular eu faço tudo. Mas, peraí, você não faz nada, você, na verdade, está determinado a fazer coisas que são impostas por esse ambiente privado em que você limita a sua vida, né? E se você sai e vai ao encontro dos outros, é diferente. E, agora, isso é uma dificuldade, porque a desigualdade é tremenda, né? Isso é uma coisa, assim, horrorosa, continua, assim, grave, é um problema sério do Brasil, que gera todos os outros problemas, talvez. Mas, Hermínia, fala um pouquinho da produção a partir dessas experiências importantes. Porque nós tivemos uma legislação importante, quer dizer, desde a Constituição de 88, né, da ideia da cidade, a política urbana, e depois as leis que vieram depois disso, a partir dessas experiências. Olha, tão importante isso que você está trazendo, da importância dessa participação direta, social, do cidadão informado, não é? Da cidadania informada. Né? Aliás, a cidadania só existe quando ela é informada. Né? O conhecimento que a população deveria ter dos seus direitos previstos em lei no Brasil. As leis brasileiras são avançadas, mas a aplicação é arbitrária na maior parte das vezes, não é? Nas cidades. Você tocou na Constituição de 88, eu defendi na Assembleia Nacional Constituinte, fui escolhida para defender a proposta de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma iniciativa da sociedade, não é? Naquela época. E nós conquistamos, pela primeira vez na Constituição Federal, um capítulo do direito urbanístico, da política urbana. Né? E nós achávamos que tudo ia mudar, não é? A partir daquela conquista, mas, infelizmente, como muitos dos juristas que nos assessoravam imaginaram, não aconteceu a aplicação direta, não sei qual é o termo jurídico, né? Direta da Constituição. Então, ela deveria ser regulamentada. A função social da propriedade foi nossa maior conquista na Constituição Federal. Ela foi regulamentada 13 anos depois com o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, Atiê, é uma lei festejada no mundo todo, ela é uma sinfonia de instrumentos. Ela prevê a participação social no plano diretor.
diretor, ela prevê um plano diretor articulado com as diretrizes do orçamento municipal, o orçamento público. Hoje em dia não tem nada a ver. Olha que eu conheço muito empiricamente esse Brasil. O investimento público não tem nada a ver com diretriz de plano diretor. São obras sem planos e planos sem obras, não é? Existe todo um lobby que orienta o investimento público e que está ligado ao rentismo fundiário e imobiliário, como dizia o Cândido Malta Campos. Muitas avenidas que não são viárias, são imobiliárias. Avenidas no meio do nada. Nas cidades de porte médio é impressionante. Não se investe onde há necessidade, se investe aonde um lobby ligado ao rentismo fundiário é quem define, né? Por isso que é tão importante. Bom, mas a gente estava falando de legislação, não é? E o Estatuto da Cidade, ele remete ao plano diretor, a resolução desse conflito entre quem lucra com a cidade e quem precisa da cidade para viver, valor de uso e valor de troca, não é? E realmente nós estamos apanhando de 10-0, não é? Eu me frustrei um pouco eu já escrevi sobre isso, né, o tempo todo achando que a legislação, leis e instituições, né, porque eu fui para a transição Fernando Henrique Lula, para criar o Ministério das Cidades, e achava que a história das nossas cidades ia mudar depois do Ministério das Cidades, porque a gente criou uma esfera participativa que começa no município, elege delegado, vai para o governo do estado, elege delegado, vai para a Conferência Nacional, com o Conselho Nacional da Cidade, achando que com leis, tipo o Estatuto da Cidade, com instituições, tipo o Ministério das Cidades, nós vamos mudar a história das cidades no Brasil. Mas isso não aconteceu, eu já tive muito tempo para pensar sobre isso, mas acho que uma das coisas para a gente reter aqui é por que nós temos uma legislação tão avançada, por que nós criamos uma esfera participativa e temos uma baixa efetividade de aplicação dessa legislação, sem dúvida nenhuma, não é? E uma baixa efetividade na democratização das políticas, acho que com exceção honrosas. O SUS é uma construção que nos dá orgulho diante do mundo todo. Não é? Acho que a educação avançou muito no Brasil, sabe? Com as universidades federais, com as cotas, mas também a educação básica. Se você pensar em 50 anos atrás, ela avançou bastante, não é? Acho que você tem aspectos da gestão urbana que avançaram, mas a desigualdade que é promovida por um mercado que exclui a maior parte da população e por uma legislação que não aplica a função social da propriedade, porque na base desse mercado excludente está a terra, né? Veja, o Brasil, todo o nosso processo de urbanização se deu sem reforma agrária, e não foi por falta de abundância de terras. A elite, vamos lá para o século XIX, né? Essa elite brasileira é muito competente, ela conseguiu atravessar a privatização da terra, que se deu com a lei de 1850, né? Sem permitir que o povo brasileiro tivesse acesso à terra no campo e na cidade. No campo e na cidade. Na cidade, o que nós temos de terra urbanizada, de imóvel construído, vazio, ocioso,
contrariando a Constituição, contrariando o Estatuto, contrariando os planos diretores. É incrível isso, né, Hermínia? Porque a própria construção da independência, né, que esse processo lá de 1822, mas ele gira em torno exatamente de um processo muito parecido com o processo de acumulação, né, que se a gente fala acumulação da propriedade, acumulação, aquela tal acumulação primitiva, digamos assim. Isso. Ou seja, leis que favoreciam essa concentração, a expropriação, a expulsão das pessoas dos melhores lugares, vai colocando o pessoal na periferia, nos lugares que não tem saúde, não tem nada. E aí o Brasil, de certa forma, ele se constrói como nação, né, política, com base nesse princípio da exclusão. Né? E a gente sem não consegue ruptura. se livrar disso. Né? Sem ruptura, como diz o Zé de Souza Martins, não é? O próprio Celso Furtado. Se nós tivéssemos transferido para o Brasil, quer dizer, o modelo colonial, quer dizer, saiu de Lisboa e se instalou no Rio de Janeiro e continuou a existir o modelo colonial sem qualquer tipo de reinício. Quer dizer, agora nós somos uma nação, nós vamos criar algo para todo mundo com a participação de todos. Não houve interesse nenhum em fazer isso. Né? Inclusive, perfeito. O direito é muito responsável por isso, né? E a formação dos juristas é muito prejudicial. Você referiu, inclusive, às ações que você sofreu, que a própria Luiza Erundina sofreu e outros, por causa dessas iniciativas. E a gente pode, na história, toda vez que houve uma iniciativa transformadora, de reforma assim, mais fundamental, sempre houve essa perseguição política, econômica e também do direito, né? Lamentavelmente. Né? Sim. Mas continua falando que é muito importante essa sua análise. Pois é, eu acho que, como vindo da academia, eu sinto que nós temos, aprendi, né, que nós temos pensadores, que a Otília e o Arantes, eles chamam de intérpretes do Brasil, né? Os formadores, os pensadores da formação nacional. Isso devia ser obrigatório nas nossas academias, sabe? Gente que trabalha essa noção de ruptura e continuidade, né? Independência, libertação dos escravos, república, ruptura e continuidade. A Maria da Conceição Tavares chama de modernização conservadora, não é? Você tem um moderno, mas você não se livra do atrasado, não é? Essa exclusão, essas raízes escravistas, elas estão aí até hoje, Atiê. Você sabe que o Postman nos traz, né, de conhecimento. O Brasil é o país que tem a maior proporção de empregados domésticos do mundo. Sabe? É uma tradição mesmo que está aí, não é? Você, nos Estados Unidos, por exemplo, que também é uma nação que nasceu como colônia, né? Eles tiveram a guerra civil entre o norte e o sul. No Brasil, nós tivemos tudo muito sem rupturas, não é? Como nossos mestres aí costumam falar. Você sabe, eu vou até contar para você um fato que eu acho importante, porque nessa época de lives, tantas lives, né? Algumas das pesquisadoras e dos pesquisadores da academia, jovens, aí, estudantes, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, eles estão ligados à universidade, porque são pesquisadores, mas algumas especificamente reclamaram que, ao ouvirem as aulas dos professores e professoras, sempre lá no fundo aparecia um empregado, uma empregada doméstica fazendo alguma coisa. E você sabe, é incrível, por exemplo, ver até ministros do Supremo fazendo suas lives, dando suas entrevistas e sendo servidos ali com um cafezinho.
é uma Ou situação... alguém negro, Em geral, né? é Alguém alguém negra. negro, exatamente. É isso E eu me mesmo. lembro também, até na época do julgamento da ação penal chamada de mensalão, que foi a grande, eu diria que foi a grande Guernica brasileira, quer dizer, a experiência para depois haver todos aqueles golpes, né, a que nós assistimos. Eu me lembro que as pessoas assistiam aqueles funcionários empurrando as cadeiras e puxando as cadeiras para os ministros se sentarem. Aí eu escrevi até para um jornalista, falei, olha, isso eu acho um absurdo. E o jornalista resolveu publicar essa minha crítica. E depois de 2 dias, esses funcionários sumiram lá do tribunal, não apareceram Que mais. bom. Mas isso permanece, né? E permanece em todos os lugares, o tempo inteiro, essa dependência brasileira de empregados e empregadas domésticas. Isso é uma coisa tão absurda, né? Tão assim, uma radicalização colonial, uma radicalização do pensamento da escravidão. Agora, no governo Dilma, foi votada a lei que fez, veja só que coisa absurda, quer dizer, a lei fez a equiparação dos empregados domésticos aos demais empregados. Elas não tinham, as empregadas não tinham direitos que tinham os outros empregados, outras pessoas que são empregadas. É uma coisa assim que é revoltante, não é? E efetivamente continuam não tendo, porque deve dar para contar nos dedos quantos foram, de fato, regulados, né, do ponto de vista da legislação. Né? Mas é um retrato, digamos assim, que tem a ver com isso que você está explicando, quer dizer, você está construindo, né, digamos assim. Ao mesmo tempo, a gente tem legislações que são celebradas no mundo inteiro, a gente participa de convenções internacionais e você participou disso também. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência internacional, né? Como representante do Brasil, e como é que foram essas conferências, o direito de moradia, os direitos relativos à vida urbana. A segunda Conferência Internacional, o Habitat 2, que foi em Istambul, nós estávamos, era governo Fernando Henrique, e havia no Brasil, isso que é importante, né? Dessa participação capilar nas cidades, uma delegação da sociedade civil fortíssima, né? Muito forte. E nós pudemos ter uma participação. É dessa época que vem um conceito que eu defendo até hoje, quem sabe um dia a gente consegue implementar, porque os nossos planos diretores são planos regulatórios, né? E a gente percebe que eles regulam uma parte da cidade, né? O resto da cidade, inclusive com a ausência do aparelho de Estado, ele está sendo cada vez mais, inclusive, um submercado imobiliário que é informal, tomado pelo crime organizado e pelas milícias, né? Chega a ser vigoroso esse processo, né? Há pesquisas muito recentes sobre o Rio de Janeiro. Você tem a classe média no Brasil não consegue entrar no mercado, gente. Professor, por exemplo, de escola pública, bancário, não é? Pessoas que têm emprego fixo não conseguem comprar moradia no mercado formal, não é? Então, nós, nesse período, saímos desse encontro aí de Istambul com a proposta de, ao invés de um plano diretor, um plano de ação. Deixar, sabe, a regulação é importante, mas nós precisamos linkar a regulação ao investimento público, por exemplo. Gente, hoje, se alguém me perguntar o que é mais importante hoje a gente fazer para melhorar as condições de vida no Brasil, do cotidiano, do transporte, que é um massacre que nós estamos vivendo,
não é? Da moradia, do aluguel, que está muito caro, não é? Da fome. Não é? Eu diria controle sobre o investimento público, antes de mais nada. E se eu puder somar o controle do investimento público com a regulação sobre o uso e ocupação do solo, de modo a preservar o meio ambiente, os cursos d'água contra a poluição, né? De preservar o ar contra a poluição, preservar contra o desmatamento também, porque existe muito desmatamento, né? Na ocupação dos mananciais, como eu mencionei, não é? Então, seria o ideal. Não é? Então, eu também aprendi, Atiê, agora nós temos aí as agências internacionais em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, mas lá no começo dos anos 2000 eram os objetivos do desenvolvimento do milênio. Não é? E, gente, você falou uma coisa aí que não tem nada mais evidente que eu tiro da minha experiência de vida. Pode ter o melhor plano do mundo, a melhor lei, pode ter o conhecimento técnico que isso nós temos, sem a sociedade civil organizada, informada, mobilizada, nós não vamos para lugar nenhum do ponto de vista civilizatório. E eu acho que a manipulação ela tem sido impressionante, sabe? Em nível internacional, inclusive, viu? Não é? Porque a globalização ela traz isso aí, né? Novas relações de trabalho, um aprofundamento da desigualdade, ataques à democracia, não é? Ataques à ciência, não é? E é um movimento internacional. Do ponto de vista aqui de como é que nós podemos reagir a tudo isso, corrigir a institucionalização das nossas forças, das nossas energias, dos nossos movimentos. Eu acho que nós caminhamos demais para o espaço institucional, esquecendo essa energia que tem que estar presente no cotidiano do nosso território, do nosso ambiente construído. Nossa, e nós temos novos atores, né, Atiê? Isso, a que moçada. Eu queria justamente perguntar para você. Agora, eu acho que a gente está no momento certo de entrar, digamos, nós vamos nos energizar a partir disso que você está fazendo hoje, né? E das perspectivas que você está abrindo para esse futuro e para levar à frente essas suas ideias que você expôs aí tão maravilhosamente. Conta um pouquinho o que você está fazendo, essa moçada maravilhosa com a qual a gente trabalha, você está trabalhando, e para onde você está querendo levar, digamos assim, o pensamento sobre a cidade e a ação sobre a cidade. Para onde nós vamos, se depender de Hermínia Maricato e de tanta gente importante que está trabalhando aqui conosco, maravilhosa, né? Olha, gente, na verdade, eu estou muito surpresa com tudo que está acontecendo, né? Depois de tanta experiência dentro do aparelho de Estado, fora do aparelho de Estado, na universidade, eu tive um convite da Frente Brasil Popular para repensar o Brasil, para repensar um projeto para o Brasil. Eu achei aquilo maravilhoso 3 anos atrás. Eu falei, é tudo que eu quero, estou aposentada, eu quero repensar o Brasil, queria ter uma aposentadoria mais tranquila, né, do que foi a minha vida. E aí, eu e a professora Karina Leitão participamos dessa proposta no grupo de trabalho Política Urbana, Cidades. Aí a gente fez um manifesto, pôs nas redes sociais um projeto para as cidades do Brasil. Aquele negócio estourou de uma forma, gente,
que até hoje eu fico pensando o que aconteceu, né? Será que as cidades... Será que eu tenho tanta razão assim? As cidades são tão importantes, né? O Henri Lefebvre, que foi um marxista francês, né, que escreveu sobre o direito à cidade, ele fala muito no cotidiano da classe trabalhadora na cidade, né? A reprodução da classe trabalhadora se dá no cotidiano nas cidades. E eu sempre lembro que eu discuti uma vez com uma liderança operária, eu falei, olha, vocês estão lá lutando por salário, não é? É a coisa mais importante, mas no momento em que a tarifa de transporte pode comer uma parte do seu salário que você conseguiu, você vai perceber o quanto a política pública da área de transporte, da área de moradia, da energia, do gás, aí como nós estamos vendo agora, né? De toda, né? Por exemplo, quanto seria importante cada cidade se voltar para a produção agrícola, uma agricultura voltada para a segurança alimentar, para a chamada segurança ou soberania alimentar, né? Em cada cidade, evitando muitas viagens dos alimentos, não é? E mais, viu? Durante a gestão do Fernando Haddad, nós tivemos uma cooperativa que se instalou no sul do município de São Paulo, produzindo alimentos orgânicos, e ela ajuda a segurar a ocupação da área de proteção dos mananciais. Ela tem uma concomitância aí com com a área de proteção dos mananciais, né? Então, com essa, de repente, nós tivemos então uma explosão de uma rede, nós criamos uma rede, nem tudo é ruim, né? Nessa ferramenta nova aí, não é? Nós criamos uma rede horizontal, foi a moçada que me ensinou a fazer isso, não é? E sem muita verticalização, com muita participação de jovens. Eu não sei se você sabe, Atiê, mas aumentou muito. Eu fiquei sabendo ontem, pelo pessoal da área de saúde, aumentou muito o suicídio entre jovens. É falta de perspectiva. Veja, a gente só ouve notícia ruim, gente. O tempo todo. Nós estamos vivendo uma tragédia do ponto de vista ambiental. A crise climática é séria. E o tempo todo nós estamos consumindo embalagens inúteis, de difícil reciclagem. Não é? Essa moçada está sem perspectiva. O que nós vamos... De repente, quando a gente fala, é possível fazer coisas aí perto onde você está, vamos discutir a sua cidade? Vamos discutir o orçamento das suas cidades? Vamos discutir como é que a gente leva a cozinha solidária para a sua cidade? Isso é um projeto do MTST que está no Brasil inteiro. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não é? Então, começa um movimento tão impressionante, não é? Nós estamos hoje, para vocês terem uma ideia, em 33 universidades. E por que isso é importante? Porque a nossa proposta é de dar valor para o trabalho de extensão universitária, sair das paredes da universidade, engajamento na realidade social. Eu não vou produzir projeto de arquitetura apenas para quem pode pagar. Eu vou fazer o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul está fazendo, convênio com as prefeituras para projetar e construir banheiros. Gente, casas sem banheiros. Essa é a modernização conservadora. Não é? Ela anda para frente e deixa a gente
100 milhões de pessoas nesse país sem coleta de esgoto, minha gente. 100 milhões de pessoas. Então, quando você fala é possível, na escala local, nós começarmos a avançar e a resolver esses problemas, a moçada vem com tudo. Gente, é tudo de bom. E traz coisas novas. E olha, eu aqui com meus 74 anos, fui arrumar energia não sei aonde, mas foi nesses jovens. A nossa experiência intergeracional, ela está sendo ótima, sabe? É uma rede, não é? BR Cidades, que junta, além das universidades, lideranças sociais, entidades profissionais, não é? Da área de arquitetura, engenharia, direito, assistência social, geografia, e agora nós estamos passando por uma costura que quer promover um encontro nacional no primeiro semestre de 2022 para repensar as cidades do Brasil, o direito às cidades. A gente começa, em algumas cidades, com meia dúzia de pessoas. Isso é que é interessante, é que a gente não está pensando apenas na Praça dos Três Poderes. Não sei se vocês repararam que os jornais de TV aqueles edifícios do Niemeyer nunca tiveram tanto tempo na tela da televisão, né? Parece que tudo vai se resolver na Praça dos Três Poderes. É óbvio, ninguém é ignorante ao ponto de não entender que o Congresso, que o STF, não é? que o Executivo Federal é fundamental, não é? É crucial para o momento. Né? Mas nós precisamos envolver a sociedade brasileira de forma capilarizada. E está crescendo muito a extensão nas universidades. Eu estou lembrando do 11 de agosto, que acho que ainda tem, né? Serviço maravilhoso. De assistência judiciária, de extensão. Mas, sabe, Hermínia, na academia, desde 2017, quando eu assumi a presidência, a gente tem os nossos núcleos de pesquisa, eles são núcleos de pesquisa e mais do que extensão, eles são de participação e extensão da sociedade. Quer dizer, a gente tem carência no direito de ouvir muito, né? Por isso que, inclusive, esses diálogos são feitos para que o direito escute e aprenda e mude. A formação dos profissionais do direito brasileiros precisa mudar radicalmente. A justiça precisa ter o rosto do povo, né? O povo precisa olhar para a justiça e dizer: eu sou dono desse serviço, né? E isso é muito importante. Mais mulheres negras, homens negros, os indígenas, os gêneros também, a ampliação da participação dos gêneros, isso tudo é extremamente importante, mas em todas as áreas. E eu me lembrava agora, que você foi falando disso tudo, que o último prêmio Pritzker, que é o prêmio de arquitetura internacional, ele foi dado a um casal de franceses que trabalhou com a ampliação das moradias populares, né? Essas que são alugadas, tem um aluguel subsidiado, aluguel social, e a ampliação, colocar varandas, colocar luz do sol dentro dos apartamentos e, sobretudo, espaços para a agricultura também comunitária, quer dizer, espaços sustentáveis. Enquanto que o mercado fica olhando só lá para falar sobre os Emirados Árabes, não é? Outro dia, até um político brasileiro foi até um lugar de periferia e perguntou: quem já esteve em Dubai? E as pessoas ficavam se olhando e falando: meu Deus, né? Será que eu vou ter que ir para Dubai, né? Então, todo mundo olhando para aquelas coisas lá, aquelas obras faraônicas, não é? Que hoje não são mais faraônicas, são obras dos sheiks, né?
Mas, então, esse prêmio foi dado para isso, para a renovação, para a vida digna das pessoas, quer dizer, é aí que está, né? Inclusive, eu achei muito bonito o arquiteto que venceram, eles disseram assim, nada deve ser destruído, porque até os lugares em que a gente teve experiências ruins, nós precisamos desses lugares para nós nos transformarmos, para a gente mudar. Hermínia, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Foi maravilhosa, um encontro importantíssimo para todo mundo que está aqui acompanhando essa série, para a Academia Paulista de Direito, para o direito em geral, para as instituições voltadas ao direito. Nós estamos juntos com você nesse projeto das cidades, você sabe, e a gente vai participar muito ativamente disso, que eu acho que é fundamental, né? A vida da cidade é a vida da democracia, e a gente só tem escapatória desse processo destrutivo em que nós nos metemos aí só a partir daí. Então, agradecer muito a todas e todas que nos acompanharam. E, Hermínia, você que é a nossa querida convidada especial, uma pessoa tão especial que nos traz tanta energia. Você fala dos jovens que levam energia para você, mas você leva e traz muita energia também. Eu queria que você tivesse a palavra final, com toda a liberdade. Então, eu estava lembrando agora que naquela década de 70, tão difícil, mas que a gente tinha tanta esperança no futuro do Brasil, né? Eu conheci o pessoal do direito achado na rua, né? Miguel Baldez, o Alfonsin, o nosso querido Zé Afonso aqui, e eu acho você falou no Cesarino, é fundamental a gente sair das bolhas, você sabe? Eu estava lembrando recentemente que o Edgar Morin, que é um sociólogo francês, esteve no Brasil há pouco tempo, com 92 anos, falou uma coisa que me surpreendeu: a interdisciplinaridade é revolucionária. Como eu acredito muito na importância do conhecimento técnico, do conhecimento científico, muito, não é? Aplicado, não é? Eu acredito muito no mergulho na realidade, acho que toda a elite brasileira tem uma carência de um desconhecimento da realidade brasileira. Eu acho que é hora da gente se aproximar, não é? Nós que estamos em diversos campos do conhecimento e da militância também, não é? Eu agradeço muito a chance que você me deu aqui de falar para o seu público. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a sua presença, foi maravilhosa. Obrigado, Maria Hermínia, e até breve, né? Nós vamos continuar juntos. Muitas coisas vamos fazer juntos. Muito obrigado pela sua presença.